imagina que esse aqui é o planeta Terra. Opa, peraí. Imagina que esse aqui é o planeta Terra, certo? Agora, imagina que esse aqui é o núcleo da Terra. Ele está vermelhinho aqui porque ele é essa parte mais interna da Terra, que lá é mais quente, é muito, muito quente. As temperaturas passam de 4.000 graus. Ou seja, é muito quente, mais quente que o inferno, certo? E o que tem aqui no meio, entre a crosta terrestre e o núcleo, é essa parte que está aqui dentro, que é de magma, que a gente chama de manto. Mas é o que tem o magma, onde tem o magma. E é esse líquido, né, de muitos minerais numa temperatura tão alta que ele está de forma líquida, né? E aí, esse magma, olha o que acontece com ele. Quando ele está aqui, mais próximo dessa camada do núcleo, ele esquenta. E, assim como o magma ele é um fluido, assim como o ar, assim como a água. Quando você ferve a água, quando você coloca a água na chaleira para ferver, o que acontece com lá embaixo, com a água lá embaixo, próximo da chama do fogão? Quem sabe me dizer? Ela sobe? Ela sobe, ela esquenta e sobe. Porque tudo na natureza que esquenta fica mais leve, menos denso. Então sobe, ó. Então o magma faz isso aqui, ó. Tá vendo? Ele esquenta e sobe. Quando ele chega na superfície, essa região está mais fria do que o magma, você concorda comigo? Não que necessariamente esteja gelado, mas está bem menos quente do que aqui. Então, o que acontece? O magma esquenta. Ela resfria. Se o que esquenta sobe, o que resfria faz o quê? Desce. Desce. Então, olha só. Ele faz esse movimento aqui, ó. E desce. Então, olha só. O magma faz esse movimento circular aqui, ó. Vocês estão conseguindo ver? Tá dando para entender que o magma faz esse movimento circular, em que ele esquenta e sobe. Aí, quando chega aqui próximo da crosta, ele resfria e desce. Isso a gente chama de movimento. Vou colocar aqui, ó. Mais fácil. Movimento de convecção do magma. Então, o magma sempre faz esse movimento aqui, lá no interno da Terra. Só que agora você imagina, isso está acontecendo embaixo da superfície terrestre, que são grandes blocos de terra. Então, o que acontece? Essa quantidade de magma que está vindo aqui, ó, está obrigando a superfície. É por causa disso, desse movimento, que o que aconteceu? Se formaram as placas tectônicas, porque a superfície rachou. É a mesma coisa se você estiver puxando uma borracha de um lado e uma borracha do outro. Uma hora ela vai rachar, não é? Ó, ele está puxando para um lado e esse aqui puxando para o outro. A superfície da Terra, ela é rocha, né? Então ela não aguenta e racha. Então por isso a Terra ela é dividida nessas placas, porque são esses pedaços de rocha aqui que foram divididos por causa desse movimento de convecção aí. Então, olha só, aí é aqui que acontece, Alexandre, essa divisão aí, e é onde acontece essa movimentação dessas placas tectônicas, nessas rachaduras aqui. Certo? Sim, Beleza? só uma coisa. Essa movimentação que ela faz, ela vai, tipo, uma pra cima da outra, porque, tipo, não tem Isso, espaço ainda. certo. São três movimentos, existem três movimentos diferentes. Então, olha só.
esse movimento aqui, ó, que eu estou mostrando aqui para vocês, ó, uma placa está se afastando da outra, concorda comigo, ó? Porque uma, aqui ela está puxando para um lado e aqui ela está puxando para outra, não é? Concorda comigo? Então, imagina, ó, se você puxa uma coisa de um lado para o outro, aí abre um espaço. O que que tem embaixo desse espaço, dessas placas tectônicas? Olha aqui, ó. O que que tem embaixo dessas placas tectônicas? O que está aqui embaixo? Magma. O magma. Então, quando essas placas se afastam, o que que acontece com o magma? Ele sobe. Ele sobe. Aqui, essas regiões são normalmente embaixo nos fundos dos oceanos e formam cadeias de montanhas que se formam a partir da solidificação do magma. Abre um buraco na superfície da Terra, o magma sai e vai se solidificando, forma cadeias de montanhas embaixo do oceano. Acredita? Bafão. Depois eu vou mostrar uma imagem para vocês. Isso porque nessa região a placa tá, as placas estão se afastando. Esse daqui é o que a gente chama de movimento divergente. Por quê? Porque as placas estão divergindo, se afastando. Só que se elas estão se afastando dessa daí, por exemplo, elas estão se afastando dessas que estão aqui, só que tem outras placas aqui. Então, tipo, ela vai subir em cima da que tá pra lá, não vai? Perfeito. Aqui ela está se afastando, mas aqui, ó, as placas, os movimentos, ó, o movimento ele se encontra. Então, desse lado aqui, ó, as placas estão, na verdade, se encontrando. Tá vendo? Não estou conseguindo desenhar direito, mas aqui as placas se encontram. Ou seja, ao invés de elas estarem se separando, aqui elas estão se encontrando, que é o que a gente chama de movimento convergente. As placas estão se encontrando. Isso significa que elas vão se chocar uma com a outra. E aí, no movimento convergente, é exatamente isso que você falou, Alexandra. Uma vai entrar embaixo da outra. Igual apareceu lá no vídeo para vocês. Então, Oi, diga, Larissa. Eu tenho uma pergunta sobre esse movimento convergente. Por exemplo, sobre as montanhas e afins. Tem como, sei lá, alguma montanha parar de crescer, entre aspas, né? Ou, tipo, esse movimento é constante, tipo, vida toda? Tem como parar de crescer. Por exemplo, aqui onde a gente tem a Serra do Mar, nosso litoral aqui, antes da gente chegar no litoral, você tem que atravessar uma serra. Essa serra já foi, há muitos milhões de anos atrás, uma região, um lugar, uma cadeia de montanhas, de tão alta que ela era, porque ela estava numa região de encontro de placas tectônicas. Com o passar do tempo, nós saímos, nosso continente mudou de lugar e ele saiu dessa região onde tinha esse encontro e formava essa grande cadeia de montanhas. Então, por isso ela parou. Mas isso demora tanto tempo que a gente não vai viver para ver isso. Então, no nosso tempo, na nossa existência, provavelmente a gente não vai ver isso, mas isso acontece, né? No caso, por exemplo, da região dos Andes, da região do, dos Himalaias, por exemplo, essas cadeias de montanhas continuam crescendo, porque elas estão justamente nessa região de encontro das placas tectônicas, em que uma vai para baixo e a outra vai dobrando, vai dobrando, vai dobrando. E esse movimento continua acontecendo. Então ela continua dobrando, então ela vai continuando formando essa cadeia de montanha, que aos pouquinhos, bem pouquinho, mas ela continuamente continua crescendo. Ah, tá, obrigada. Bom, dito isso, eu vou passar então para a nossa viagem. Hoje nós vou levar para vocês para uma viagem, certo? Que é, vocês conhecem a professora Camila? Não? Vocês vão conhecer ela agora.
Me diga se vocês estão vendo a apresentação aí. Sim. Bom, esse aqui sou eu, há um ano atrás, mais de um ano atrás, numa viagem que eu fiz. E aí sou eu, né, geógrafo, não pode ver um planeta Terra, que eu já fico feliz, né? Passei meia hora ali tirando foto com esse planeta Terra aqui. Eu vou mostrar para vocês uma viagem que eu fiz no Canadá. A minha irmã, que está aqui, ó, é essa daqui, mora lá com o marido dela, e eu fui visitá-la lá junto com a professora Camila, que é a professora de Educação Física e uma das professoras de Educação Física do campus. E aí eu vou mostrar para vocês algumas fotos da viagem e explicando algumas das coisas que vocês viram até agora e mostrando algumas coisas novas, tá bom? Bom, para vocês se localizarem, né? Esse daqui é o Canadá, é um país no hemisfério norte, na América do Norte, né? E bem ao norte, na verdade, né? Então, eu vim aqui, ó, em Vancouver, que é uma cidade ao sul do Canadá, mas olha só o tamanho que tem esse país, né? E aqui, ó, nós estamos falando do Polo Norte. O Polo Norte está aqui, ó. Então, é muito próximo do Polo Norte. Mas Vancouver fica lá no Oceano Pacífico, no cantinho oeste do país, né? Lá no Oceano Pacífico. Então, é um outro oceano que a gente não tem acesso aqui no Brasil, né? E aí, esse é o lugar onde eu estava. Essa daqui é a Grande Vancouver, né? É uma grande cidade lá no Canadá. Então, essa é Vancouver, mas tem todas essas cidades aqui, ó, que formam uma grande região metropolitana, né? Na época, minha irmã morava aqui, ó, em Burnaby, que é uma cidade na região metropolitana, que é uma cidade bem mais barata do que Vancouver, que é uma cidade caríssima, né? Impossível de morar. Minha irmã é uma imigrante, foi lá para trabalhar num restaurante e o marido dela trabalhar no aeroporto, carregando coisa no aeroporto. Eles não têm dinheiro para morar na cidade de Vancouver mesmo. Né? Então é uma realidade bem presente, né? Isso dos imigrantes lá. E aí aqui é uma vista de lá, né? A cidade é é um importante porto mundial, né? Então olha só, você pode ver aqui tem vários navios entrando ali para parar nos portos ali de Vancouver, mas é uma região com um espaço bastante natureza próxima, assim. E aí, por que eu quero falar sobre essa viagem, né? Porque lá eu encontrei muitos vestígios desse conteúdo que a gente está vendo, né? Por exemplo, né? É um lugar que tem um museu da vida natural lá, e aí eu achei esse fóssil, né? Na verdade, essa placa fossilizada de pegadas de dinossauros. Olha só que legal. Então, mostrando, né, o registro, né, desses dinossauros que viveram há muitos anos na Terra. Né? Inclusive, olha só, eu encontrei paranaenses lá, dinossauros paranaenses. Na verdade, olha só, aqui, não sei se vocês conseguem ver, essa daqui é a América do Sul e essa daqui é a África. Então, vocês viram lá nos vídeos que houve um movimento, né, em que a Terra, os continentes foram se separando, né? E essa é uma das provas de que esses continentes estiveram juntos, porque nessa região aqui viviam esses animais, os mesossauros, né, que eram répteis e que viviam em toda essa região. Como é que eles poderiam viver nessa região, os mesmos animais viver nessa região se ela não estivesse junta antes, né? Então essa é uma das provas de que esses continentes já estiveram ligados, né? E aí esses fósseis aqui foram tirados aqui no Paraná, lá em São Mateus do Sul, ali perto de Curitiba. Então eles levaram esse fóssil lá para esse museu. Achei muito legal poder encontrar isso lá, né? E aí isso prova, né, que esses continentes estiveram unidos. Nos textos que vocês leram lá da semana passada também, falava do Anel de Fogo. Alguém lembra o que era esse Anel de Fogo? Alguém sabe me dizer?
Eu não estou vendo vocês têm que me falar, gente. Pode falar se não lembra também, pode ser sincero. Ai, prof, não lembro não. Não? Tá bom. Vocês estão vendo, esse aqui é o mapa do planeta Terra, e vocês estão vendo essas divisões em branquinho aqui? Sim. Sim. Essas divisões são as divisões das placas tectônicas. Então, essas são as placas que estão por baixo dos continentes. E essas placas, como a gente viu, elas se movimentam. E aí, o que acontece? Esses movimentos são maiores onde as placas estão se encontrando. Agora, você imagina comigo. Placas tectônicas são grandes blocos, enormes blocos. Ó, tudo isso daqui é um bloco de continente, de rocha, né? Agora, imagina tudo isso se movendo, se mexendo. Quando você puxa, por exemplo, uma mesa muito pesada no chão, por exemplo, não dá uma chacoalhada no chão? Não dá uma tremida? Sim. Ou quando passa um caminhão perto de você, o caminhão passa muito rápido perto de você, não dá uma tremida assim? Isso é um tipo de sismo que a gente chama, um tipo de abalo. É um tremelique, né? Agora você imagina um grande bloco de rocha fazendo isso. Quando isso acontece, é o que a gente chama dos terremotos. Então são grandes blocos de terra se movendo que formam essas perturbações, essas ondas, esse movimento que a gente chama de terremoto. Isso que a gente chama que é uma atividade tectônica, né? Por quê? Porque ela acontece Né? por causa do movimento Faz um da Terra. estrago e elas não se mexem quase nada. Oi? Faz um estrago e elas não se mexem quase nada. Exato, né? Então, é um movimento pequeno, mas como é muita energia e são grandes blocos de terra, faz um grande estrago, né? E aí, esses terremotos também, muitas vezes, eles são associados a, a eventos de vulcanismo, que é onde tem a formação de vulcões e aí tem o derramamento de lava. Tem um lugar no mundo em que isso acontece muito mais, onde tem muitos vulcões, por exemplo. E é por isso que é chamado de Anel de Fogo, porque é essa região aqui que está em vermelho, ó, que é a região oeste da América e a região leste da Ásia, o sudeste asiático e a região ali da Nova Zelândia. Então, esse é o chamado Anel de Fogo, porque é uma região onde acontece muita atividade vulcânica e tectônica. Então, provavelmente, quando você ouve falar de terremotos, eles vão estar nessa região aqui, porque acontece muito mais frequentemente. Ah, professor, mas eu ouvi falar que teve um terremoto na Turquia esses tempos atrás. A Turquia fica aqui, ó, que é justamente nessa divisão entre placas tectônicas aqui também. Não faz parte do Anel de Fogo, mas é uma região de encontro de placa tectônica. Por isso que ali acontece bastante terremoto também, né? Mas o Anel de Fogo é essa região aqui, ó. Então eu estava lá no Canadá, ó, bem aqui, ó, nessa partezinha, opa, desculpa, bem aqui, ó, nessa partezinha. Ou seja, parte do Anel de Fogo. Ou seja, podia acontecer um terremoto a qualquer momento ali onde eu estava. Imagina meu medo. E aí, olha só, tem a anatomia de um terremoto, e é exatamente isso que a Alexandra estava perguntando. Olha só, uma placa entra embaixo da outra, tá vendo? Ó, essa daqui é uma placa, ó, e essa daqui é outra placa. Opa, onde está escrito... Ah, aqui eu não consigo... Vocês estão vendo a setinha? Sim. Sim? Ah, então tá bom. Então essa daqui é uma placa tectônica e essa é a outra placa tectônica. A placa do oceano, como ela é mais pesada, ela vai para baixo. E a placa continental, ela fica por cima. E aí, então, o que acontece? Quando acontece esse movimento, a placa se move e aí ela solta energia lá embaixo da Terra. Então, lá embaixo da Terra, ela solta energia. Como é lá embaixo, é chamado de hipocentro. Hipo, de hipopótamo. É igual hipoglicemia, hipotermia, né?
Hipoglicemia é baixa glicemia, baixo açúcar. Hipotermia é baixa temperatura, né? Então, por quê? Porque acontece lá embaixo. Aí, o que vai acontecendo? Solta essa energia e ela vai se soltando, ela vai viajando em forma de onda. E aí, essa onda atinge a superfície, formando o que a gente chama o epicentro, que é a parte de fora, né? Então, lá na superfície é o epicentro. E aí, isso vai se espalhando pela superfície e vai provocando rachaduras, por exemplo, né? Pode liberar magma também, dependendo do lugar, e assim por diante. E os terremotos, eles têm o que a gente chama de magnitude. Vocês com certeza já ouviram falar da escala Richter. Não já ouviram? Uhum. A escala Richter é justamente uma escala que foi criada para medir os terremotos. Ela mede a partir da quantidade de energia que é liberada por esse terremoto, né? Então, e aí essa quantidade de energia vai gerar diversos impactos na superfície, né? Então ele mostrava, isso aqui tudo foi naquele museu que eu visitei, né? A maioria dos terremotos, eles têm uma baixa magnitude. Então, é basicamente assim, a Terra não chega a tremer exatamente, né? Elas são pouco sentido, assim, né? Então, aqui eles colocaram sininhos, né? Se tivessem sininhos, o que aconteceria com esse sininho, né? Ele balançaria só um pouquinho, balançaria um pouquinho mais, balançaria bastante. Depois, um terremoto 5 na escala Richter, por exemplo, derrubaria estantes e livros, né? Uma escala 6, ele chacoalharia casas. Na escala 7, ele quebraria casas. Escala 9, 8, ele quebraria casas inteiras, estruturas, postes e etc. E assim por diante, né? Então, como vocês podem ver, ó, esses terremotos acontecem em muito menos quantidade, né, do que os outros, né? Esses aqui acontecem muito mais. Então, acontece muito mais terremotos de baixa magnitude do que terremotos de alta magnitude. Mas eles acontecem, né? O maior, o mais notável, né, é esse do Chile, que aconteceu em 1960, que chegou próximo à escala 10 e foi extremamente devastador. E olha só, o Chile também se encontra aqui, ó, na região do Anel de Fogo. Lá tem uma intensa atividade tectônica, com vários terremotos, vulcões, tem a Cordilheira dos Andes, né, que é formada por causa dessa atividade tectônica que eu vou mostrar já para vocês. E acontecem também os tsunamis. Alguém sabe me dizer o que é um tsunami? Um tsunami é uma onda, uma grande onda, que é formada a partir de um terremoto. O terremoto, ele também é uma onda, só que como ele viaja pela superfície da Terra, que são rochas, ele não chega a formar uma onda. Quando essa onda do terremoto atinge a água é fluida. Então, ela se molda de acordo com a onda e o tamanho da onda do terremoto. Então, forma uma onda do mar mesmo, né? Só que uma grande onda. E essa onda é tão grande que ela viaja grandes extensões. Então, esse aqui, ó, é o Oceano Pacífico. Tudo isso aqui é o Oceano Pacífico. Então, ele está mostrando um terremoto que aconteceu lá no Japão, aqui no Japão, ó, e aí isso gerou um tsunami que saiu de lá, ó, e foi se espalhando para o Oceano Pacífico inteiro. E chegou aqui no Canadá, chegou nos Estados Unidos, foi chegando até aqui na América, de tão grande que foi esse tsunami. Essa grande onda. Então, pessoal, o que acontece? Essa movimentação que eu falei para vocês, essa movimentação que acontece dentro da Terra, por causa desse movimento de convecção, vai gerar
diversos relevos, diversas formas, consequências na superfície da Terra, inclusive formas de relevo, né? Quando as placas tectônicas, aquelas que a gente falou, se encontram e elas se dobram, forma o que a gente chama de dobramento moderno, que são áreas. Lembra que a gente estava vendo aqui, ó, por exemplo, nessa anatomia do terremoto. Eu falei para vocês que a placa do oceano se encontra com a placa do continente e ela vai para baixo, né? Ela desce. Enquanto essa outra aqui, ela se dobra. Dobra formando justamente isso daqui, que são dobramentos modernos. Só que são grandes blocos de rocha se dobrando. Isso forma, então, as grandes cadeias de montanhas que a gente tem hoje. Ó, as principais cadeias de montanhas que a gente tem são as montanhas rochosas no hemisfério norte, a cadeia dos Andes, aqui no hemisfério sul, o Himalaia, não é? Os Alpes suíços, a cadeia do Atlas, no norte da África, e assim por diante. Todos esses são regiões de encontro de placas tectônicas. Placas que estão se encontrando e, conforme elas se encontram, elas vão dobrando, formando essas grandes cadeias de montanhas que são aqui. Professor, diga. Então, quando essa placa tectônica ela desce, ela empurra a outra, então, um pouco para cima? Por isso que forma. Empurra para cima, exatamente. E ela vai dobrando. É assim, ó. Vocês estão conseguindo me ver, não? Sim. Sim. Então, imagina assim, ó. Essas daqui são duas placas tectônicas, certo? Eu vou pegar uma folha de papel. Imagina que minha mão é uma placa tectônica e essa daqui é outra placa tectônica. A minha mão é uma placa onde tem o oceano, tem um monte de água em cima. Então, ela é muito mais densa, ela é mais pesada. Por isso que ela vai para baixo dessa outra. A outra é de continente, então ela é mais leve, por isso que eu peguei a folha para mostrar. Aí, olha só, eu estou fazendo força, empurrando essa daqui para cá e essa daqui para cá, porque as placas estão se encontrando. Olha o que acontece com a placa que é a folha de papel. O que aconteceu com ela? Tá subindo. Tá subindo, não é? Ela tá dobrando e subindo. É exatamente isso que acontece com as rochas do continente. Ela vai dobrando mesmo, literalmente dobrando, formando essas cadeias de montanhas que são enormes. E como a Lari perguntou, professor, isso continua acontecendo? Continua acontecendo, ela continua dobrando. Por isso as montanhas continuam aumentando, continuam crescendo. Porque o movimento do magma continua acontecendo. Ô, professor, diga. Sobre as cidades, como a Cidade do México, que é cheia de montanhas, elas meio que vão afundando, até desaparecerem? A Cidade do México, ela está afundando, mas ela é um caso específico que ela está afundando. Por quê? Porque ela, na verdade, foi uma cidade construída em cima da água. Os indígenas que viviam lá, eles transformaram a cidade, construíram diques mesmo para morar lá em cima. E quando os espanhóis chegaram lá, eles dizimaram a população, né, destruíram, ocuparam a cidade, e aí eles começaram a drenar, a tirar a água que estava ali embaixo. E aí, o que está acontecendo? Ó, ele tira a água, sobra um vazio embaixo. O que vai acontecendo com a cidade? Foi se acomodando. Então, ela está afundando literalmente, mas porque essa água está sendo tirada. Então, não é por causa disso, né? Exatamente, né? Mas as cidades sofrem constantemente com esses movimentos, né? Então, tem lugares que estão mais preparados para os terremotos e lugares que estão menos preparados para os terremotos. Grandes mudanças, assim, em que vai, por exemplo, a separação dos continentes ali, né? Isso demorou um longo processo de milhões de anos, né? Então, por isso que a gente não vai chegar a ver, porque é um tempo muito diferente do nosso tempo, né? Então, provavelmente nem vai existir cidade mais, né? Mas o que a gente consegue perceber são esses eventos como os terremotos, tsunamis e assim por diante.
Certo? Certo. Beleza. Mais alguma pergunta por enquanto? A América do Sul está se movendo para onde agora? Também para a esquerda, em direção à Cordilheira dos Andes. Olha só. Ó, América do Sul vem nesse sentido e a placa de Nazca vem nesse sentido. Por isso que nós temos aqui desse ladinho a Cordilheira dos Andes, porque essas placas estão se encontrando. E essas duas aqui, ó, estão se separando. Por isso que, olha só como dá para ver que elas estavam juntas, ó. O continente africano estava encaixadinho aqui, ó, estava de conchinha com o continente sul-americano. Só que eles começaram a se separar por causa desse movimento de convecção. E aí eles estão se separando, continuam se separando. Faz sentido? Espero que sim. Bom, então essa daqui, ó, são as montanhas rochosas, certo? Que é um dobramento moderno, que é justamente acontece por causa do encontro dessas duas placas tectônicas que estão aqui. E eu estava justamente nesse cantinho, nesse cantinho aqui, que é um cantinho do lado dessas montanhas rochosas. E aí, olha só, estava passando por lá, ó. Então era uma rodovia, estava passando por essa montanha rochosa. Na verdade, é um resquício dela, porque eu não cheguei a chegar exatamente na montanha rochosa, mas aqui já é um dobramento, né? E aí, olha só, lá, né, dizia assim, ó, rodovia Altomontana, espere mudanças climáticas repentinas. Por quê? Porque a gente estava subindo essa montanha, né? E aí, quanto mais você sobe, mais frio fica. Eu vou explicar isso para vocês melhor um pouquinho mais para frente quando a gente for falar do clima, né? Mas então a rodovia já avisava vocês, ó, pode ser que fique frio do nada, por quê? Porque você está subindo a rodovia, né? Então vai diminuir a temperatura. Nessa região é onde tem o que a gente chama dessas coníferas, que é árvores que parecem cones. Não parece que é um monte de conezinho empilhado aqui assim, ó? Parece. Então depois eu vou explicar para vocês por que elas parecem esses cones. A gente viu ursos, esquilos. Inclusive, eu estava passeando num parque e aí chamaram a polícia a polícia ambiental porque apareceu um urso lá atrás da gente. E aí tem essas lixeiras que são específicas para os ursos não conseguirem abrir, porque você tem que apertar aqui um botãozinho aqui e ele com as garras dele não consegue enfiar a mão para abrir. Mas às vezes eles derrubam, eles destroem a caixa. Eu vi quando estava passando lá uma caixa destruída. E veio um esquilinho na minha mão. Deve ter sido incrível lá, né? Oi? Deve ter sido incrível lá, né? É incrível, gente, lindo demais. Aí eu estava fazendo essa viagem e fui para essa região que é o Vale Okanagan, que não é uma palavra em português, né? Parece, em inglês, desculpa. Okanagan. É porque essa região é uma região que era habitada há milhares de anos, né, por indígenas, né, e foi ocupada também, assim como a gente aqui, né. Então, assim como, por exemplo, Itaipu não é uma palavra do português, né, lá também tem essas palavras, né, ó, tinha todas essas palavras aqui, ó, esquina, mecaco, tudo isso são palavras dos dialetos indígenas de lá, mas de populações que foram dizimadas, assim, né? Tem algumas áreas indígenas, mas também não são muitas. E aí eu fui nesse lugar que é um vale, né? E lá tem essas montanhas que são vulcânicas. Não dá mais ou menos até para ver que parece que o magma escorreu aqui? Sim. Então, são essas montanhas vulcânicas aqui. E aí, essas montanhas vulcânicas, muito, é, elas têm muitos minérios e deixa a terra muito, muito, muito fértil.
aqui onde a gente está, vocês já ouviram falar que aqui é a terra roxa, terra que é esse solo bem vermelho? Uhum. Não é que chamam a gente de pé vermelho, porque a gente é caipira e tem o pé fica vermelho, de tanto que a terra é vermelha? E não é que esse solo é muito fértil, vocês nunca ouviram falar tudo que planta aqui dá? Uhum. Que é justamente porque é um solo que vem da lava, né? Então teve um derramamento de lava aqui há muitos anos, e o solo que se gerou a partir disso foi dando esse solo muito fértil. Aqui nessa região também. É tão fértil que é uma região quase desértica, mas eles plantam muitos e muitas, tem muitos vinhedos, que é para a produção de vinho, né? Então essa é uma região, esse Okanagan Valley é uma região onde tem uma produção muito grande de frutas em geral, mas também, principalmente de uva para fazer vinho. Eu, que quase não gosto de vinho, também os vinhos bem bons lá. Diga. Sobre o resfriamento da lava, tipo, é constante? Ou, tipo, teve a erupção e já esfria ou depois de um tempo? Vai depender da forma da erupção, Alexandra, mas normalmente ela se resfria bem rápido, porque a diferença da temperatura é muito grande, né? Então ela tá lá dentro da crosta com uma temperatura que é muito alta. E quando ela chega aqui na superfície, ela fica completamente diferente, né? Então ela resfria bastante rápido. Então, pessoal, isso que a gente está falando são processos são o que a gente chama de agentes internos de modelação do relevo. Por que interno? Porque é por causa do tectonismo, por causa da lava, não é? Que está lá dentro da Terra, que forma as cadeias de montanhas, que formam os vulcões, que formam essas montanhas vulcânicas, não é mesmo? Então, por isso que são agentes internos. Mas tem também agentes externos, que eu vou falar agora para vocês. Que um bem importante, eu gostaria que vocês anotassem, é o intemperismo. Né? O intemperismo é esse processo em que a rocha, que já está na superfície da Terra, então, por exemplo, essa rocha que está aqui nessa montanha, ela vai se desfazendo, ela vai se desfragmentando, se desagregando, vai se destruindo mesmo, né? Por causa do tempo. O sol, a chuva, a neve, né? É isso que a gente chama de intemperismo, por isso chama intemperismo, né? Porque é a ação do tempo, né? Essa desagregação, essa desfragmentação, como se fosse destruição da rocha, vai transformando a rocha em pequenos pedacinhos. Esses pedacinhos a gente chama de sedimentos. Então, hoje, a partir de hoje, tudo que a gente vai falar que é pedaço de rocha, na verdade, são sedimentos. Por exemplo, a areia da praia é um sedimento. Então, aqueles pedacinho de areia são pequenos pedaços de rocha, são sedimentos. A rocha, aquelas pedras que estão em volta do rio, por exemplo, são sedimentos, porque ela é um pedaço de uma rocha que uma vez foi maior. Certo? Professor, Diga. é um tipo de rocha diferente a da praia, né? Porque, tipo, não tem outros sedimentos iguais àquele. Como assim? Tipo, a areia fica de um jeito muito específico. Tipo, a terra não fica igual. Então, são materiais diferentes, né? Ah, sim, são materiais diferentes. É que, nesse caso, são... É que vai depender do tipo de solo, né? Existem solos, por exemplo, aqui no Paraná, que são muito mais arenosos, mas que se formaram em regiões que eram de praia, por exemplo, né? Que eram um lugar de deposição do mar. Então, o mar, ele não deixa formar esse solo como a terra que a gente tem aqui, né? Por causa da própria ação dele, né? Ele vai tirando e colocando o sedimento ali, né? Então, ele não deixa formar esse solo como que é o que a gente tem aqui de terra mesmo. Bem lembrado.
Bom, esse intemperismo ele pode ser de 3 maneiras. Ele pode ser físico ou mecânico, a gente chama de físico ou mecânico, pode chamar das 2 formas. É mais usado como intemperismo físico. Ele pode ser químico e pode ser intemperismo biológico. O físico é, por exemplo, aqui, ó. Vocês conseguem ver essa rocha aqui, lá num parque que eu estava visitando? Vocês conseguem ver que tem umas rachaduras nessa rocha? Isso aconteceu que a rocha quebrou. O sol esquenta e esfria. Quando o sol nasce, ele esquenta a rocha. Quando ele se põe, a rocha se resfria. Quando ele nasce de novo, ele esquenta de novo. Quando ele se resfria, ele resfria de novo. E aí, e assim por diante, vai esquentando e resfriando, esquentando e resfriando, esquentando e resfriando. A rocha chega uma hora, e quando ela vai fazendo isso, quando ela esquenta, ela se expande um pouquinho. Quando ela resfria, ela contrai. Quando ela esquenta, ela se expande um pouquinho. Quando ela resfria, ela contrai. De tanto ela fazer esse movimento, a matéria da rocha não aguenta e quebra. Então a rocha quebra. Tá vendo que existe uma certa linearidade, parece umas linhas mesmo aqui? Ela quebra justamente no formato do mineral que tem aqui. Então ela quebra geometricamente, vamos dizer assim. Por quê? Porque por causa da composição desse mineral. Então esse movimento que a gente não chega a ver, mas ele acontece, que é da rocha se expandindo e contraindo, faz com que a rocha quebre. Então, uma rochona se quebra em tamanhos menores, que é o que a gente chama de intemperismo físico. Isso pode acontecer, por exemplo, também pelo uma rocha que vai caindo de uma montanha, por exemplo, numa avalanche. Ela cai de um lugar lá em cima, vai batendo, vai se quebrando aos pouquinhos e vai formando sedimentinhos. Isso é intemperismo físico. Ou uma rocha que está dentro de um rio. Ela vai rolando no chão e vai acontecendo igual uma borracha. Conforme você vai raspando a borracha, ela vai ficando mais redondinha. É porque ela vai soltando esses sedimentinhos. A borracha vai soltando os farelinhos dela, né? A rocha faz a mesma coisa. Ela vai soltando pedacinhos de sedimentos e vai ficando redondinha. Isso também é um intemperismo físico. Por quê? É uma ação física, mecânica, né? Em que a rocha vai soltando esses sedimentos. Certo? Olha só. A rocha que foi se quebrando. Você consegue ver? Todas essas linhas são até meio geométricas, ó. Tá vendo? Que é justamente onde vai rachando essa rocha por causa dessa ação do sol. Aqui é a professora Camila, ó, eu coloquei ela de escala para vocês verem o tamanho que é essas rochas aqui. Aí o que acontece? Antes de eu mostrar esse aqui, a água é um importante agente erosivo também do intemperismo. E ela vai entrando, ela vai penetrando nessas rachaduras que foram criadas aqui do sol. E aí o que ela vai acontecendo? A água é um solvente, é o que a gente chama de solvente universal. Quando você quer fazer um suco tangue, o que você coloca para dissolver o suco tangue? Água. Água. Quando você vai fazer gelatina, o que você coloca para dissolver o pozinho da gelatina? Água. Água. Quando você quer dissolver açúcar, enfim, a água é esse solvente. E ela também dissolve as rochas. Então a água penetra nessas rachaduras aqui e vai dissolvendo a rocha. E vai formando, olha só, tá vendo? Vai formando essas camadinhas como se fosse de terra aqui, ó, tá vendo? Olha só. De terra no meio dessas rochas. Olha só, eu coloquei aquela garrafinha aqui, ó. Então no meio dessas rochas vão formando a terra, a água vai dissolvendo essa rocha, vai. Só que a dissolução é um processo químico, não é? Ela transforma a rocha num outro elemento, numa outra coisa. A rocha era isso aqui, ó. Ela dissolveu e transformou nisso daqui. Então, esse é um intemperismo químico, quando você tem essa transformação da rocha numa outra coisa. Opa, gente.
nessa outra coisa aqui. E o intemperismo biológico é quando ele é algum desses dois intemperismos que eu mostrei para vocês, mas ele é feito por algum agente vivo, algum ser vivo. Por exemplo, a planta. Aqui, ó, essa árvore, ela a raiz dela vai entrando nessas rachaduras aqui e vai aumentando as rachaduras e vai quebrando a rocha. Então, a árvore, que é um ser vivo, ou seja, é um ser biológico, vai quebrando a rocha. Por isso que é um intemperismo biológico, tá vendo? Ó, pedacinhos da rocha. Inclusive, olha essa daqui que interessante, ó, ficou marcado na rocha as raízes da árvore, tá vendo? Como que as raízes da árvore têm força para fazer isso? É porque ela vai entrando aos pouquinhos, né? E ela vai se tornando mais grossa. E aí, conforme ela vai engrossando, ela vai quebrando. Ela vai fazendo essa força ali, né? É um processo bem lento, né? Mas ela vai conseguindo fazer isso. As árvores são muito fortes. Uhum. Que quebram o asfalto e tal, não se compara, mas ainda assim é muito forte. Exatamente, da mesma maneira que ela consegue quebrar asfalto, consegue quebrar calçada, né? Ela consegue quebrar a rocha. Então é intemperismo biológico. Outros animais também fazem isso, né? Por exemplo, no mar, tem os ouriços do mar, que eles se grudam numa rocha. E aí eles vão raspando essa rocha para poder se fixar nela bonitinho, né? Então, para poder conseguir se segurar na onda do mar, com a maré, né? Então, esse também é um intemperismo biológico, que é a rocha vai se desagregando, se desfazendo por causa de um elemento natural, de um elemento vivo, né? Um ser vivo. Certo? Nós estamos acabando. Oi. O homem também é um importante agente biológico, né? Nós destruímos, basicamente, nos últimos anos, o planeta Terra. Então, sim, podemos ser considerados um agente de intemperismo biológico também. Mais perguntas? Vou passando, então. Além do intemperismo, nós temos o processo de erosão. O intemperismo, ele é responsável por fazer os solos. Porque o que vai acontecendo? Isso está disponível para vocês lá na semana 6, nos materiais da semana 6 que eu disponibilizei para vocês. Mas o intemperismo, ele vai desagregando a rocha e junto com a água, com o ar, vai formando os solos. Depois que os solos estão formados, pode acontecer esse processo que a gente chama de erosão, que é esse processo natural, ele acontece naturalmente, de desagregação do solo, seja por processos físicos, seja por processo químico. E quem faz ele? Também é a água, o vento, as geleiras, né? Mas ele é principalmente intensificado pelas nossas ações humanas. E aí, esse processo acontece em 3 partes, que é a erosão, o transporte e a deposição, ou sedimentação. Deposição é depósito, é colocar. Deposição, colocação, né? Ou sedimentação, que é onde é colocado o sedimento. Então, eu vou mostrar para vocês um exemplo, né? Eu estava passando lá naquela mesma montanha que eu estava vendo, olha só. Não tem ninguém morando aqui nessa região, mas mesmo assim o solo foi erodido, porque é um movimento, é um processo natural, né? Ele é intensificado pela ação humana, mas ele acontece naturalmente também. Então, olha só, é uma região muito íngreme, muito inclinada, e aí o solo vai se soltando, né? E aí ele carrega um monte de tudo que está em cima. Então, essas árvores, tudo isso aqui, ó, eram árvores que estavam em cima do solo e caíram. Tá vendo aqui, ó? Isso aqui fazia parte dessa vertente e foi se desmoronando, foi caindo. Então, esse é o processo de erosão. E aí aqui eu estava num rio nessa mesma região. E aí, olha só, o rio transporta esses sedimentos. O rio, com a sua força, vai levando
os sedimentos que estão ao longo do rio. Mas, quando o rio perde a sua força, ele vai depositando os sedimentos. Então, é o processo de deposição. Então, olha só, a erosão, o transporte através do rio e a deposição, que é quando ele deixa o sedimento. E aí, ó, por isso que, lembra que eu falei para vocês que o rio é que nem a pedrinha do rio é igual a borracha que vai deixando seus sedimentos? Olha como são redondinhas essas pedrinhas, tá vendo? Elas são redondinhas porque lá ao longo do rio ela vai rolando, rolando, rolando e vai deixando pedacinhos dos sedimentos e vai ficando redondinha, ó, igual a minha borracha. E aí, é agora que eu mostro para vocês a viagem pelo cofrinho. Por quê? Porque essa é a foto que você posta no Instagram, da paisagem, bonita, né? Ah, não, cadê? Não, poxa, cadê? Não, peraí, então. Peraí, gente. Ai, meu Deus. Que coisa. Uai. Ah, já sei por quê. Calma aí, gente. Agora vai, agora vai, agora vai. Estão preparados? Então, essa é a foto que você posta no Instagram, com a paisagem, tudo bonito. Estão vendo? E essa é a foto que te marcam. Socorro! Foi essa maldita aqui, ó, a Camila, essa linda, que tirou a foto, que tirou minha foto, essa foto que me marcaram. E é isso, gente. Essa é a viagem pelo cofrinho. Diz aí, gostaram? Sim, prof. E aí, o que vocês têm de dúvida? Querem me dizer? Ó, vocês estão conseguindo ver o que eu estou mostrando aqui do Moodle? Sim. Certo. Então, pessoal, ó, na semana passada, eu coloquei para vocês estudarem, né, sobre isso, da estrutura interna da Terra e esses agentes modeladores, né, junto com as placas tectônicas, movimentos de convecção e etc. Hoje, a partir de hoje, para essa semana, eu quero que vocês leiam esses três capítulos aqui, que são bem curtinhos, mas que fala sobre esses agentes externos que eu falei um pouquinho para vocês. Então, vocês vão ler um pouquinho mais sobre intemperismo, sobre erosão, vão ver o que isso forma no relevo, né? Quais são os elementos que formam as rochas, os minerais, como que se forma o solo, que eu falei bem rapidinho aqui para vocês, né? Mas para ficar um pouco mais claro, tá bom? Então, a atividade que vocês têm para essa semana, além dessa aula de hoje, é ler esses três capítulos aqui. Tá bom? Uhum. Ok. Alguma dúvida? Professor, as atividades que você tinha pedido para a gente entregar foram só aquela do quarto, da planta, e aquela outra sobre fuso horário, né?
Isso mesmo, Gabi. Obrigada. Outras dúvidas? Isso mesmo, minha gente. Então é isso. Uma boa semana para vocês. Se tiverem alguma dúvida, me perguntem, me procura. Estou aqui para ajudar, tá bom? E vamos falando. Um beijo para vocês. Beijo, tchau, prof. Tchau, tchau. Obrigada. Yeah, professor.